Olá, gente, tudo bem? Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Estamos na semana 4, semana em que estamos conversando e falando sobre compromisso. E hoje é o dia 28 da nossa campanha e nós vamos falar, 28 nada, é dia 27 da nossa campanha, e nós vamos falar sobre Jesus e o compromisso com a sua cruz. Então nós vamos ler Isaías 53. Então, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a história do nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, a entrega dele. E nós sabemos dessa história porque quando Filipe estava ali andando, ele viu um homem, um etíope, que trabalhava para uma rainha, lendo esse capítulo da Bíblia, lendo essa parte do profeta Isaías, e Filipe revela para aquele homem, para aquele etíope, que ele estava lendo sobre uma profecia que falava de Jesus Cristo. Nós vemos aqui essa história do servo sofredor, que mesmo sofrendo, não abriu a boca. O que mais chamou a atenção nesse texto? Eu lembro que quando eu estava fazendo um devocional e eu estava lendo esse texto, o que mais me chamou a atenção é que Deus agradou moê-lo. Deus se agradou de moer o seu próprio filho, porque Deus tem uma promessa e essa promessa nos alcança. E aí, para que a gente possa ter a nossa aliança renovada com o Senhor, nós precisamos ser justificados por Jesus Cristo. Não tem como a gente ter acesso a Jesus Cristo sem passar pela justificação, sem passar por esse trabalho, pelo caminho de Jesus Cristo. Então Jesus, sendo perfeito, justo, bom, se entregou no nosso lugar. Então, agradou Deus moê-lo para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse as promessas. Mas a história não termina por aí. Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Nós estamos aqui agora, nós estamos caminhando com ele, nós fomos resgatados, ou seja, um caminho foi aberto. A cruz é o acesso até o Pai. A cruz é o acesso para que a gente possa crer nesse amor maravilhoso que ele tem por nós. Então Jesus morreu por
Todos. Mas quem é que recebe os benefícios desse sacrifício? Aquele que crê, aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Messias prometido que havia de vir. Então, aquele que crê, ele recebe os benefícios dessa cruz. Então, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso é o compromisso de Jesus com a cruz dele. E eu? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós devemos continuar o legado, nós devemos continuar o trabalho de Jesus Cristo. E agora nós também somos filhos de Deus. Jesus é o exemplo de filho perfeito. O filho de Deus, o filho perfeito de Deus, andou nessa terra, fez o que tinha que fazer, mas também participou dos sofrimentos dessa terra. Então Jesus levou sobre ele todo o nosso pecar, levou sobre ele toda a nossa transgressão, todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Jesus levou sobre si a nossa dor e o castigo que estava sobre ele hoje nos traz paz. E talvez você pergunte, pastor, mas se Jesus levou a minha dor, levou o meu pecado, levou a minha transgressão, por que eu deveria sofrer também? Porque nós aprendemos com Jesus a carregar a nossa cruz. O sofrimento de Jesus não se compara com o nosso, porque Jesus andava com o Pai o tempo todo. Eles são desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no momento ali da cruz, além de Jesus sofrer a dor física, a dor maior era da separação com o Pai, porque ele carregou o pecado de todos, contanto que ele na cruz, ele intercede, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Jesus estava sentindo ali na pele o que a gente sente e nem faz falta. Mas Jesus estava sentindo falta da presença do Pai ali naquele momento. Foi por um instante, por um período, mas Jesus sofreu a dor de estar separado do Pai. E aí, às vezes, nós que antes nem sabíamos disso, que a gente estava separado do Pai, a gente nem fazia questão. E agora que nós estamos caminhando no caminho que é Cristo, que Ele é verdade, que Ele é vida, às vezes a gente passa o dia e nem sente falta da presença do Pai. Nós já estamos na casa do Pai, Ele nos acolheu, Ele nos adotou pela fé que nós temos, mas tem dia que a gente nem faz questão da presença do Pai, sendo que Jesus sofreu essa separação e sentiu muita falta. E às vezes a gente não sente nenhuma falta. Pastor, o que isso tem a ver com sofrimento? É que quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo do meu Pai, esse Pai que me adotou, eu preciso abandonar algumas coisas. E esse abandonar algumas coisas vai me trazer o que também? Sofrimento. Eu preciso abrir mão do que eu aprendi, eu preciso abrir mão das coisas que eu aprendi do meu passado, eu preciso abrir mão daquilo que eu era viciado, daquilo que eu estava acostumado a viver, eu tenho que abrir mão da minha forma de falar, eu tenho que abrir mão do meu jeito de pensar. Há um sofrimento. O carregar a cruz demonstra sofrimento. Mas o que nós aprendemos com Jesus Cristo? Que vale a pena carregar a cruz, vale a pena morrer para uma causa do Senhor, né? Vale a pena ter esse sacrifício, porque haverá ressurreição. Então vale a pena a gente sofrer por um pouco de tempo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que a nossa tribulação ela é leve e momentânea. E talvez você fique assim, nossa, isso para mim soa muito ruim, pastor, porque a minha tribulação não é leve e momentânea, não. Eu estou sofrendo na pele. A nossa tribulação é sim leve e momentânea. O que são 80, 90, 100 anos de vida comparados com a eternidade? Não é nada. Então a nossa tribulação sim é leve e momentânea, porque o que a gente sofre aqui na terra não se compara em estar separado de Deus para sempre. Essa é a maior dor, esse é o maior problema, e Jesus já resolveu o nosso problema. Então Jesus teve o compromisso dele com a cruz. Eu estou tendo compromisso com a cruz que eu tenho que carregar? Eu estou tendo compromisso de negar a mim mesmo? Eu estou tendo esse compromisso de sofrer caladinho, porque Jesus carregou a cruz, passou por essa tribulação toda e não abriu a boca. Deus não pode nem te provar direito, e daqui a pouco você já está de ai, 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 ui, 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 reclamando aqui, reclamando ali. Ou seja, passa na provação calado, passa na provação adorando. É isso que o discípulo deve fazer imitando Jesus. Jesus não ficou passando pela cruz, passando por aquele momento difícil, reclamando e murmurando. Ele não abriu a boca. E às vezes a gente vai abrir a boca e não abre nem a boca para louvar, para agradecer, para saber que Deus está ali conosco naquele momento, nos sustentando. Não, a gente quer abrir a boca para reclamar. Ou seja, que discípulo de Jesus somos nós? A gente não faz nem nada igual, não está fazendo nada igual. Entendeu? Então a gente precisa aprender com Jesus o que é sofrer. E o que ele sofreu, a gente não vai sofrer, gente.
Porque o que ele sofreu de ficar separado de Deus, aquele momento de carregar o pecado do mundo, você nunca vai precisar carregar o pecado do mundo. Você tem que carregar a sua cruz. O seu compromisso é individual. É a sua cruz que você tem que carregar. O tamanho da dimensão do sacrifício de Jesus a gente nunca vai sentir. Mas nós temos um morrer aqui na terra. Nesse plano que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos carregar a nossa cruz e negar a nós mesmos. Isso é um tipo de sofrimento? É. Mas é para você morar nesse sofrimento? Não. É para você passar carregando a sua cruz, porque vai valer a pena também o seu trabalho de se entregar para Cristo e por Ele. Jesus teve um compromisso até o final com a sua cruz. E o seu compromisso com Ele? Está firme até o final? Fica aí essa pergunta. Não estarei orando aqui, porque mais um texto que também é muito pessoal, é algo muito íntimo. Então só você sabe o compromisso ou o relaxamento do compromisso que você tem com o Senhor. Só você sabe o tamanho da sua cruz, só você sabe o que você está passando. Então nesse momento, separe um tempinho para você falar com Deus, para você interceder e para você perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou tendo um ótimo compromisso? Ou o que está faltando? Ou eu estou sendo relaxado, Senhor, porque às vezes eu acho que eu estou bem, mas eu estou bem, Senhor? O que você está vendo de mim? O que o Senhor está olhando para o meu compromisso? Eu estou firme nesse compromisso? Pergunta para o Senhor, não sai respondendo por você mesmo, não. Ah, mas eu tenho compromisso, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Não faça isso, não faça isso. Você não é Deus. Só Deus pode sondar seu coração. Então não já chega na presença de Deus falando assim, Deus, ainda bem que a gente está bem. Isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de fariseu. Quem fazia isso era fariseu. Ainda bem que eu não sou pecador igual esse publicano cobrador de impostos que está aqui do meu lado. Isso é coisa de fariseu. Cuidado com esse negócio de você falar que você está tudo bem, que está tudo certo, que você não está andando em pecado, etc e tal. Cuidado com isso. Você não é Espírito Santo para sondar seu próprio coração. Então, muito cuidado. Entra na presença dele com humildade e pergunte, Senhor, há algum caminho mal dentro de mim? Senhor, eu estou bem compromissado contigo ou estou relaxado? Senhor, é isso que você tem que fazer. Então tenha esse seu momento com Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.